Você pode ir muito bem na prova da Polícia Militar do Espírito Santo, na objetiva, e mesmo assim ser reprovado na redação. Eu já vi isso acontecer com muitos alunos que tiraram notas altas na objetiva, mas não entenderam o que a banca queria na discursiva. Foi por isso que eu preparei esse vídeo. Com uma análise do edital. Eu vou mostrar aqui tudo que está ali na banca, quais são os critérios de avaliação, o que a banca quer que você faça e, principalmente, o que você não pode fazer, porque zera a sua redação. Meu nome é Thaís, eu sou professora de português e redação para concurso. Eu tive uma aluna agora, em 2026, que gabaritou uma prova do Instituto Decã e eu tive alunos que gabaritaram também IASES, Polícia Penal. Então, você está no lugar certo com a pessoa certa. Vou abrir aqui uma preparação do edital que eu fiz para vocês. Caso você queira me conhecer melhor, queira saber quais são os meus materiais, na legenda eu deixei isso para você, mas olha depois com calma. Agora, presta atenção aqui nesta aula, nessa análise que eu preparei para vocês, tá bom? Vamos lá. A banca é o Instituto IDECAM e o que que você precisa saber da sua redação? Ela vale no total 40 pontos. Você precisa escrever de 20 a 30 linhas e acertar 50% da prova, que são aí 20 pontos. Professora, e se eu fizer 19 pontos? Está eliminado. Mas, se eu tiver uma nota muito alta na objetiva, não importa, você está eliminado. Você precisa fazer no mínimo 20 pontos. Olha só, outra coisa importante: fazer 20 pontos não garante que você vai continuar na mesma posição. Inclusive, isso vai descer a sua posição. Por quê? Porque a prova é eliminatória e classificatória. Qual a diferença? Uma prova eliminatória, a nota da redação, ela só te elimina, não mexe na sua pontuação geral. A classificatória, sim. A minha aluna que gabaritou a prova da PEMERG subiu 960 posições. Gente, isso é muita coisa, tá? O texto é dissertativo argumentativo, então você precisa colocar ali uma tese e argumentos que sustentem essa tese, para ter aquela estrutura ali, ó, de introdução, argumento um ou desenvolvimento um, tá? E argumento 2, que é o seu desenvolvimento 2, conclusão. São 4 parágrafos. E isso é obrigatório, professora? Sim, porque o texto é dissertativo argumentativo. Se você não fizer isso, você tira nota zero. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco. E manuscrita, a prova, em caneta azul ou preta de ponta grossa. Não pode ser aquela muito fina. É, assim, ó. Essa minha é verde, tá? Mas, por exemplo, se fosse. Essa aqui é preta. Uma preta não pode. Ela tem que ser também transparente. Por que não pode ser muito fina? Existem umas transparentes que a ponta é muito, muito fininha. E a sua prova, ela vai ser digitalizada para o avaliador corrigir. Se for muito fina, o avaliador não consegue entender a sua letra, tá bom? Outra coisa, eu prefiro caneta preta. Na digitalização fica muito melhor. Regras de execução. Caneta correta, esferográfica de corpo transparente, tinta azul ou preta e ponta grossa, é o que eu falei para vocês, ó. É uma caneta assim. Pode ser outra, professora? Pode, desde que seja transparente, tá? E azul ou preta. Só a folha definitiva vale, o rascunho é facultativo e não é corrigido. Gente, isso é muito importante. Deixa eu ver se eu tenho uma prova aqui. Tenho. Inclusive, eu gabaritei essa redação, tá, gente? Essa daqui, ó. Eu tenho duas aqui. Eu separei para vocês mesmo. Isso daqui é o meu rascunho, ó. Tá vendo? Isso é o meu rascunho. Isso aqui é o meu rascunho. São duas provas diferentes da mesma banca. Dois concursos que eu fiz. Isso é o meu rascunho. Isso é meu. Você pode escrever à vontade. Essa prova é sua. O texto definitivo é o da folha de redação. Tá bom? Professora, não tem linha? Aqui, ó.
Não tem linha aqui não, gente, não tem. Triste, né? Eu acho ruim quando não tem, mas às vezes não tem, depende da banca, do concurso, eles fazem o que eles querem. Sem consulta, proibido qualquer fonte, material, sem identificação. Atenção aqui. Nenhum sinal que identifique o candidato na folha. Você não pode fazer um asterisco, você não pode fazer uma estrelinha. Por exemplo, vamos supor que eu sou sua professora e eu sou corretora de redação, sou avaliadora do concurso. Ou então eu sou sua prima. E aí, a gente combina que na sua prova, eu te conto, que eu sou avaliadora, não pode, tá? Mas aí eu te conto. E na sua prova, você coloca, sei lá, uma estrela. Aí eu sei que a redação que tem uma estrela é a sua. Por isso que não pode, não pode. Se você errou uma palavra, é execução. Aí vamos supor que você escreveu assim, execução. Você não pode fazer isso. Rasura está errado. Você faz assim, ó. Execução. Você faz um risco e reescreve a palavra. É assim que você faz, tá bom? Siga a transcrição. Não observar as orientações da transcrição, nota zero. Que orientações? As orientações que a banca coloca ali para você, a proposta de redação. Linha válida. Conta a linha com duas ou mais palavras completas, fora preposição, conjunção e artigo. Como assim, professora? Aqui tem a linha um, aqui está a linha 19, aqui é a linha 20, tá? Você escreveu a 19 toda, e na 20 você escreveu para a população. Para não conta, a não conta, você só colocou uma palavra, escreveu menos de 20 linhas. Pode menos de 20 linhas? Não, o mínimo é 20. Se você escrever menos 19, você está reprovado. Então, precisa de duas ou mais palavras completas. Aí você vai escrever para o bem-estar, para a melhoria, tá? Olha só, 20 linhas é pouquíssimo, tá? Se você fizer uma redação com 20 linhas, provavelmente você não fez tudo o que deveria e a sua nota não será muito alta. Como será a correção dessa redação? Dividida em três módulos, valendo 40 pontos. A soma dos três dá 40 pontos, tá? Eu tenho um módulo formal, que vale 15 pontos. O que será avaliado no módulo formal? Norma culta, ortografia, acentuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação, sintaxe e coesão. Cada erro desconta 0,25. Então, se você erra uma palavra, uma ortografia, uma acentuação, uma concordância, você vai perdendo 0,25. Módulo textual. O módulo textual é o módulo que vai avaliar o texto, a tipologia textual. Lembra que eu falei lá no início que era o dissertativo argumentativo? Se você fizer uma narração, se você contar uma história, se você fizer uma exposição, você foge disso daqui, ó. E aí você perde 2,5 pontos por critério e nem precisa errar o texto inteiro. Se você fizer um parágrafo ali, um argumento que não esteja argumentativo, que esteja mais expositivo ou narrativo, você já pode perder o ponto. Estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu deixarei uma aula aqui te explicando só a estrutura, como fazer essa estrutura, tá bom? Conectivo e anáforas, que são retomadas que você faz, né? Os conectivos, portanto, entretanto. Estrutura sintática semântica, que é a estrutura ali da sua frase. E coerência e coesão. Você perde 2,5. E o modo técnico é um modo que avalia a sua proposta, o que você entendeu da proposta, qual é a sua tese, quais são os seus argumentos para defender essa proposta. Então, é a sua habilidade argumentativa, é a progressão temática, se o teu texto está ali progredindo, conhecimento do tema. Você conhece mesmo esse tema? Você tem repertório, fundamentação, conhecimento de mundo, você sabe falar sobre o tema? E análise e senso crítico. Será que você tem senso crítico? Você argumentou ou você só copiou, só deu um exemplo ali, sem um senso crítico para aquilo? 2,5 pontos por critério também, assim como no módulo textual. Depois eles somam isso aqui, ó,
15, 12,5, 12,5. E daí vem a sua nota total, os 40 pontos. Aqui eu coloquei tudo que eu coloquei ali, tá? Isso daqui é um print do edital. O que estava aqui, tá aqui. Só para você ter uma ideia de como era, tá bom? Então aqui é realmente como tá no edital, só que fica muito pequenininho. Eu quis colocar assim para ficar visivelmente melhor. Quando a sua redação será zerada? E aí, gente, esses casos de zero, independente do resto do texto, zerou, acabou. É nota zero na redação, você está eliminado automaticamente. Fugir ao tema ou à modalidade de texto solicitada. Fugir ao tema é o tema ser sobre violência urbana, por exemplo, e você falar sobre meio ambiente. Modalidade do texto é o texto dissertativo argumentativo. Texto em branco, escrever menos de 20 linhas, o exemplo que eu dei ali do 19, mais uma palavra, menos de 20. Escrita a lápis total ou parcial. Se você escrever uma palavra a lápis, uma parte do texto a lápis, a sua redação será zerada. Tomem cuidado com isso, tá? Porque eu ouço muito. Ah, mas na minha sala o corretor deixou eu utilizar lá. O avaliador não. O corretor não. O fiscal. O fiscal deixou eu utilizar lápis. Não pode. Não pode. Ah, eu usei porque o fiscal. Não importa. No seu edital tá dizendo que isso é proibido. O fiscal deveria saber, mas alguns não sabem, tá? Letra ilegível e incompreensível. Eu sempre falo isso. Eu, como corretora, eu tento saber o que o aluno está falando. O avaliador não, ele vai corrigir 50, 100 redações no dia. Se a sua letra estiver ruim, ilegível, se não tiver tchau, ele vai passar para a próxima e zera a sua redação. Ele não vai ficar tentando descobrir o que você entendeu e escreveu. E o pior é quando não é a redação toda que está ilegível. São algumas palavras. E aí a gente consegue ler algumas coisas, mas no meio, em quase todas as frases, tem uma palavra que eu não entendo. Se eu não entendo uma palavra, acaba com a frase inteira. E aí você perde ponto na parte sintático-semântica, não entendo, perde ponto na argumentação, você vai perdendo ponto em tudo por causa disso. É importante que você escreva uma redação e peça para alguém corrigir. Caso você não peça, peça para alguém ler na sua casa. Lê aí a minha redação, para ver se a pessoa fala, tô entendendo o que está escrito aqui, não. Que palavra é essa? Então você precisa melhorar aí, tá? Um caderno de caligrafia, eu indico, se eu pego um aluno que a redação está a letra tá ilegível ou algumas letras específicas, eu falo, vai fazer caligrafia. Identificação fora ou fora do local apropriado. Você não pode escrever o seu nome na redação. Tomem cuidado com isso. Às vezes aqui tem a folha de redação, às vezes aqui tem uma parte para assinatura. Geralmente não, tá? Se tiver, estará assim para destacar. Geralmente não tem, é só o seu número de inscrição. Às vezes sim, ok? Mas aqui, ó, no texto, no corpo do texto, você não pode escrever, tá? Qualquer sinal que identifique o candidato, que eu já falei para vocês, uma estrelinha, um coração, não pode. Não observar as orientações do caderno, porque aí se você não observa, você pode fazer alguma coisa que não possa. Texto não articulado, desenho, palavra solta, verso, do nada. Como assim, professora? Vocês se lembram do menino que no meio do texto ele escreveu ele colocou uma receita de miojo? Colocou ali do nada. E aí o que aconteceu naquela época? E aí depois disso que começaram a colocar isso? Foi eliminado só aquele parágrafo. Eles é, não consideraram aquele parágrafo e corrigiram o resto da redação dele. Porque ele queria completar as linhas, ele não sabia mais o que fazer. E para completar, ele fez um parágrafo com uma receita de miojo. Ele colocou ali, espera 2 minutos, não sei o que, coloca na água, essas coisas. E aí eles desconsideraram aquilo e terminaram de corrigir o texto dele. Hoje em dia, e após isso é zero. Se você fizer isso, acabou. Zero na sua redação. Expressões caluniosas, injuriantes, discriminatórias ou abusivas. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Pontos de atenção. A linha só conta com isso aqui fui eu que preparei para vocês, tá? Ali dentro do edital, o que vocês precisam é prestar mais atenção. A linha só conta com
duas ou mais palavras, então escrevam no mínimo a linha 20 inteira. Só a folha definitiva é corrigida, então fiquem à vontade com rascunho, façam o que vocês quiserem, escrevam, rabisquem. Citar lei não basta, a mera referência, artigo não garante pontuação. Você precisa citar a lei, ou o filme, ou o documentário, ou o filósofo, aquela pessoa, e tem que fazer sentido, tem que estar conectado. Por isso, no material que eu deixei aqui para vocês, que que são os meus modelos de redação para a prova da Polícia Militar, tem uma biblioteca de repertórios. E ali não tem só o repertório. Eu deixei o repertório e como você cita esse repertório na redação. Passou de 30 linhas, não conta. O que excedeu o limite é desconsiderado. Gente, é desconsiderado não é legal. Não passe das 30 linhas, tá? No seu rascunho você já vai ver isso. Nem todas as provas são corrigidas, no máximo 3.000 redações por ordem de classificação. E o que a banca avalia? Domínio do conteúdo, a argumentação e a adequação ao cargo. Por fim, como sempre, eu deixarei aqui alguns temas prováveis para você treinar. Lembrando que eu acertei o tema do IASES, acertei o tema da Polícia Penal do Espírito Santo, acertei o tema da PEMERG, da Polícia de Goiás, então vou deixar alguns aqui. É óbvio que isso não acontece sempre, não é uma certeza, mas já aconteceu muitas vezes, tá? E em todas as aulas eu tentarei fazer isso para vocês. Segurança pública, dever do Estado, então a proteção do cidadão como responsabilidade do Estado e função social da polícia. Além disso, eu deixei possíveis argumentos. É óbvio que você pode citar outros, tá? Você pode desenvolver outros. Direito fundamental da Constituição e a melhora na qualidade de vida. Enfrentamento da violência, prevenção, integração das forças de segurança e políticas públicas eficazes. Possíveis argumentos: integração das forças de segurança e a prevenção reduz a criminalidade. Você desenvolver isso, tá? Tecnologia no combate à criminalidade. Câmeras corporais, uso de dados e inteligência a favor da segurança. Isso daqui, ó, foi tema da PEMERGE. E a minha aluna gabaritou essa redação aqui. Eu vou trazer a análise dessa redação, deixar aqui no canal para você. Possíveis argumentos: mais eficácia e transparência, inteligência, gerações preventivas. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma. E se eu te ajudei, não esqueça de curtir e se inscrever, tá bom? Ó, não se esqueça que eu deixarei uma próxima aula aqui te explicando como fazer essa redação. A próxima aula será uma aula do passo a passo do texto dissertativo argumentativo.